Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a partida de número 59, a penúltima partida do livro, né? São 60 no total. Ainda é sobre o torneio de Skopje. Não sei, pessoal, acho que é assim que pronuncia, tá? Perdão se estiver errado. Vai estar aí na tela, vocês dão uma olhadinha, tá bom? De qualquer forma, foi na Tunísia, em Susa. E o ano foi 1967. O Fischer joga agora contra Komov, Khatimir Komov. Um jogador muito forte também. E, bom, antes da gente ir para o tabuleiro, se você está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, não esquece de deixar o joinha, que é muito importante. Se quiser, ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E, se puder, compartilhe o vídeo, que ajuda bastante também. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Aqui o Fischer está jogando de pretas, então vou inverter aqui a visão. Komov ele abre aqui com D4. O Fischer responde de pretas com cavalo F6, cavalo F3, G6, G3, então aqui ambos os jogadores vão para uma Índia do rei, né? Se assim a gente pode dizer. Então, bispo G7 em fianqueto, bispo em G2 em fianqueto, roque, D6, cavalo C3 e cavalo de B, D7, o nosso último lance de livro, seguindo B3. E esse lance é um pouco estranho, né, pessoal? Mas é claro, de longe aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Você que está iniciando teoria de abertura, esse lance aqui não é muito bom, tá? Não é um lance mais jogado. De longe aqui, o mais jogado aqui é um E4, ou até mesmo aqui o pessoal joga bastante também um A4, tá? Mas o Komov seguiu aqui com B3, E5, atacando o centro. D toma E5, D toma E5, E4, torre E8, bispo em A3, desenvolvendo o bispo nessa diagonal aqui, que é bem interessante, né? Se não tivesse feito o roque, seria melhor ainda, mas já fez o roque, então, seguindo, C3, bispo D6, vocês podem estar achando estranho, né, pessoal? Mas isso aqui é jogável, tá? Tem teoria sobre isso aqui. De qualquer forma, a dama está protegendo o bispo. Então, dama em A5. Agora, o Fischer aproveita que esse cavalo está desprotegido e já desenvolve a dama aqui com o tempo sobre ele. Dama D3, protegendo. Torre E6, atacando o bispo. Esse lance é muito bom, pessoal. Por quê? Observa aqui que o bispo já está sem casas, né? Aqui ele já não tem muito mais para onde ir. Na teoria que esse bispo está trancado e perdido. Mas tem recurso, Felipe? Tem recurso. E claro, o Komov encontra o recurso, que é aqui com B4, atacando a dama. Dama em A3, bispo em C7. Você falou, Felipe, mas por que tirou o bispo? Não dá para deixar o bispo aqui? Está protegido pela dama, né? Bom, pessoal, não é muito bom deixar o bispo aqui, porque na teoria, se deixasse o bispo, fizesse aqui, por exemplo, tá? É só um exemplo. Torre de F-D1 dando apoio para a dama. Opa, perdão, dando apoio para a dama aqui. Daria para capturar o bispo, tá? Então daria para fazer aqui torre toma D6, dama toma D6 e aí dama toma C3. E aqui as brancas teriam trocado duas peças menores por uma torre, que na teoria é melhor, tá? Então duas peças menores em geral jogam melhor do que uma torre, principalmente em posições que ainda tem muita peça em tabuleiro, é muito peão, duas peças menores acabam jogando mais, tem mais mobilidade. Então por isso que o Komov não quis trocar. Então deixa eu voltar aqui na posição. Então depois de dama em A3, o Komov faz aqui bispo em C3, ou C7, perdão, né? Tirando ele do ataque da torre. Dama aqui toma B4, então caiu um peãozinho. Torre de AB1 atacando a dama. Dama em E7. Torre de FD1, agora dando apoio para a dama das brancas. Cavalo E8 atacando o bispo.
o bispo recua para A5, torre D6 atacando a dama, dama E2, torre toma D1 cheque, dama toma D1, e agora bispo F8. E esse lance aqui é bem legal, porque, deixa eu voltar aqui, a maioria de nós, jogadores, né, a gente faria aqui um B6 atacando o bispo, ou tentaria aqui, por exemplo, fazer um cavalo aqui em F8, manobrando o cavalo, dando espaço para o bispo jogar e cravar esse cavalo aqui. São ideias que normalmente a gente pensaria em fazer, mas o Fischer aqui, ele foi para uma ideia bem legal com o bispo em F8, que é, vamos seguir que vocês vão ver. Cavalo D2, né? O Komov manobra o cavalo aqui porque ele já sabe que tá para vir. Um jogador muito experiente, muito forte. E agora vem dama 3, né? E aqui tá toda a malandragem. Qual é a malandragem? Tentar capturar esse bispo aqui e pressionar ele. Por quê? De novo, o bispo das pretas agora tá segurando as principais casas, né? Então esse bispo não tem muito mais para onde fugir. Os cavalos estão segurando essas duas casas aqui. E o bispo está atacado pela dama. Então agora o Komov vai ter que se virar aqui para proteger esse bispo e não perder uma peça menor. Seguindo, então cavalo C4, protegendo o bispo e atacando a dama. Por isso que o Komov manobrou o cavalo. Dama C5, e agora o Fischer ataca o cavalo que está desprotegido do Komov. Ele segue com o bispo F1 protegendo. B5, e aqui são uma pedrada, né, pessoal? Porque agora ele ataca o cavalo. Não dá para tomar esse peão aqui nem de torre nem de cavalo, porque ele está protegido pelo peão aqui de C6, perdão. E, bom, agora complicou, né? Aí você fala, Felipe, mas não dá para recuar o cavalo aqui para D2? Sim, inclusive foi o que o Komov fez, ele recuou para D2. Depois de dama 3, pressionando o bispo de novo, porque agora o cavalo não está mais protegendo ele. O Komov manobra o cavalo para B3, agora protegendo o bispo, que estava atacado novamente. O Fischer segue com o cavalo aqui em C5, né, complicando a posição aqui, deixando ela mais complexa ainda. Então, o cavalo está atacando o cavalo aqui de B3, que é o defensor do bispo, que está atacado pela dama. Tem um possível avanço de peão aqui para B4, enfim, a loucura, né? Aqui o Komov não se aguenta, ele faz bispo, toma aqui em B5, ele fala, tudo bem, eu vou acabar perdendo uma peça aqui, mas pelo menos eu vou levar um peão. O Fischer segue com C toma B5, então ele captura o bispo, cavalo toma B5, dama 4, e agora o Fischer está atacando esse cavalo que está desprotegido aqui em B5, cavalo toma C5, dama toma A5, então agora, né, a torre estava protegendo o cavalo, então teve que capturar o bispo. Dama D5, torre B8, cravando esse cavalo aqui, trazendo mais complicação na posição aqui para o Komov. A4, defendendo o cavalo. Bispo H3, e aqui, né, a gente vê a genialidade do Fischer. Ele olha o tabuleiro como um todo, então ele fala assim, bom, o melhor lance na posição para mim é trancar esse rei aqui. E realmente o rei está trancado agora com o bispo, ele não consegue sair e ajudar em nada, não consegue manobrar. E o cavalo está cravado, né? Esse outro cavalo aqui também está atacado, então a dama tem que ficar aqui protegendo ele, enfim. O Fischer tem domínio total da posição. O Komov ele segue aqui com dama toma E5, então ele captura um peão, torre C8, atacando o cavalo. Cavalo agora em D3, dama toma A4, cavalo E1, manobrando o cavalo, e A6. E depois desse lance aqui, pessoal, não teve jeito, o Komov abandonou, né? Ele não tem como, por quê? Talvez vocês não tenham percebido, mas o que acontece? Esse cavalo vai cair, não tem para onde ir. As únicas casas teoricamente seguras para ele é a casa de D4 ou a casa aqui de C3. Mas independente dessas duas casas, se o Komov manobrar o cavalo para qualquer uma das duas, vai vir aqui bispo em G7. Opa, vai vir bispo aqui em G7, fazendo um raio-x nesse cavalo, né? Vai ter que tirar a dama e o cavalo vai cair. Então, por exemplo, uma possível continuação seria aqui, por exemplo, cavalo em C3, dama aqui em C4, pressionando o cavalo e ameaçando mate
aqui na casa de F1. Teria que seguir com o cavalo G2 bloqueando a possibilidade do mate, mas depois de bispo aqui em G7, como eu tinha comentado, a dama teria que ir, por exemplo, para A5, aí viria bispo, toma C3 e acabou, né? Não tem muito mais o que fazer. Aqui o Fischer na posição ele teria o par de bispos a mais, então cada um dos jogadores teria uma torre, um cavalo, uma dama, mas o Fischer teria o par de bispos a mais aqui, é muito material, não teria como continuar. Então por isso que o Komov abandonou. Agora vamos dar uma olhadinha no relatório do chess.com. Komov fez uma precisão de 85.5 e o Fischer de 95.7. Precisão, né, como sempre, na maioria das partidas do Fischer, monstruosa. E a gente pode ver aqui que os dois saíram bem equilibrados, até que o Komov cometeu uma gafe, né, um erro grave, que deu 2 pontos de vantagem para o Fischer. Mais para frente ele cometeu um erro que deu quase 4 pontos de vantagem para o Fischer. E aí por último ele cometeu ali o derradeiro, que foi mais de 5 pontos de vantagem. Aí o Fischer finalizou aqui a partida, levou essa vantagem até o final e ganhou. Além desses 3 lances, pessoal, eu queria fazer um outro comentário, tá? Que é um extra aqui, que é muito importante para vocês. Então vamos lá, vamos voltar para o tabuleiro, que a gente precisa pontuar esses lances e esse comentário antes desses lances aqui. A gente está de volta aqui no tabuleiro e antes de pontuar aqueles 3 lances, que foi a gafe e os 2 erros do Komov, eu queria fazer aqui um extra, que é o seguinte. Pessoal, aqui a gente está indo para o 7º lance na posição e o Komov fez aquele B3. Não é aqui um lance que você fala, ah, Felipe, é um erro grosseiro. Não é, mas a gente tem aquelas diretrizes que a gente aprende quando está jogando xadrez, que é, né, ocupar o centro, dominar o centro. Tenta não fugir disso, porque toda vez que a gente foge disso, a gente entra em complicação e aí fica difícil. Normalmente o outro jogador que atende ali os requisitos da teoria de abertura, ele acaba se saindo melhor na abertura e a gente fica mal. Então vamos dar uma olhada, porque a primeira gafe do Komov foi justamente em cima desse lance aqui, B3. Aqui a gente está indo para o 12º lance e o Komov comete a gafe que foi dama D3. Por quê? O Fischer fez o lance aqui de dama em A5, atacando o cavalo que ficou desprotegido devido ao lance B3, como eu tinha comentado antes. E realmente o cavalo teria que ser protegido, mas o lance aqui de dama em D3 não é o melhor lance na posição. Então voltando aqui, primeiro, não deveria ter feito B3, como eu disse, mas já que já fez, não adianta chorar pelo leite derramado. Qual seria o melhor lance para proteger então no lugar de dama D3? Fazer aqui B4. Porque depois de um dama 3 atacando o cavalo, a gente manobra ele para B1, atacando a dama de novo, ganhando um tempo. Depois de dama aqui em A4, cavalo C3 atacando a dama de novo. E aí dama teria que vir para A6, porque se repetir lance empata. Então não tem para onde correr, tá? Então isso aqui seria o melhor lance na posição para o Komov, para evitar toda aquela complicação que veio depois. Agora vamos dar uma olhada no segundo erro, né, do Komov aqui. A gente está indo para o 20º lance na posição e o Komov fez cavalo D2, com a ideia de trazer o cavalo para proteger o bispo. A ideia é boa, tá? Mas teria lance melhor na posição. Então deixa eu voltar aqui. E qual seria o melhor lance na posição? Falando assim parece até um lance meio bobo, mas aproveitar que a dama que está na frente aqui do bispo, fazer simplesmente aqui, ó, bispo B4, né? Então o bispo está atacando a dama, poxa, é uma dama, né? Você não vai trocar uma dama por um bispo, então teria que fazer aqui, por exemplo, um dama F6, tirando a dama da frente do bispo, e aqui já resolver todos os problemas da posição, que é sempre em cima desse bispo aqui que está meio trancado e não consegue fugir, trocando as peças, né? Então você faz aqui bispo toma F8, aí dá para tomar de rei, né? Tomar de cavalo, se eu não me engano é melhor tomar de cavalo, então dá para fazer cavalo toma F8 e aqui problema resolvido, a gente trocou os bispos. Felipe, tá melhor para as pretas? Tá melhor para as pretas devido ao desenvolvimento, né?
esse cavalo aqui que está desprotegido solto, né? Uma melhor estrutura de peões e mais coesas aqui na ala da dama. Então ainda está melhor para as pretas, mas jogável, ainda dá para lutar. É questão aqui de 1,5 ponto de vantagem mais ou menos. Então vamos agora para o terceiro erro do Comove aqui. Bora lá. Aqui a gente está indo para o 25º lance. O Comove não fez a troca dos bispos, como eu mostrei anteriormente. Então aqui a gente já está numa posição muito complicada, né? Extremamente complexa, difícil de calcular. E o Comove ele erra quando faz bispo toma B5, entregando o bispo aqui de casas claras, já que ele não conseguiu calcular a posição devido à complexidade dela. Deixa eu voltar. Qual seria o melhor lance na posição para ele? Pessoal, o lance muito difícil de encontrar aqui é lance de engine, né? Que é com torre aqui em A1. E qual a ideia de torre A1? A ideia de torre A1 é liberar a casa de B1 para manobrar o cavalo atacando a dama. Então depois de um cavalo aqui em B7 atacando o bispo, a gente segue com o cavalo B1 atacando a dama. Depois de dama aqui em D6, dama toma D6, cavalo de E toma D6 e um A4 aqui atacando essa estrutura de peão. A gente consegue aliviar a posição para as brancas, é claro, trocando as damas. A vantagem ainda é do Fischer de pretas, mas aqui a gente manteria uma posição um pouquinho menos pior para as brancas. Aqui há uns 2 pontos de vantagem para as pretas. Brancas ainda estão numa situação bem complicada. Conseguiria se manter mais tempo na posição, né? Lutar mais aqui. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, se inscrevam no canal. Eu desejo a vocês bastante rating, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!